Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário aprova 7 medidas provisórias e define prioridades para depois das eleições municipais. Presidente da Câmara recebe governadores de 25 estados que pedem aprovação de propostas para aumentar o prazo do pagamento de dívidas. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Daqui a pouco o plenário se transforma em comissão geral para discutir o enfrentamento à violência contra a mulher e a cultura de estupro no Brasil. E do corredor das comissões, Mariana Prichitsky. Comissão de Combate à Corrupção houve mais 4 convidados em audiência pública que começa daqui a pouquinho. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro. Agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O plenário aprovou uma série de medidas provisórias sobre temas que vão da recriação do Ministério da Cultura até o pagamento de dívidas rurais. Mas o assunto que mais movimentou os deputados foram os desentendimentos entre Câmara e Senado quanto a ajustes a serem feitos no programa Super Simples. Era para ser um dia de votações consensuais, mas a falta de acordo acabou complicando a análise do projeto de lei complementar que muda regras e tabelas do regime tributário conhecido como Super Simples. A proposta aumenta o limite de faturamento para que uma empresa possa ser enquadrada como micro ou pequena e, portanto, possa pagar impostos de forma simplificada e, muitas vezes, até reduzida. O texto também fala da renegociação de dívidas dessa categoria de negócios. Os deputados votaram a proposta há 1 ano, mas ela sofreu alterações no Senado, por isso voltou à Câmara. O relator, deputado Carlos Melles, apresentou um parecer mantendo boa parte das alterações feitas pelos senadores, mas preservando pontos definidos pela Câmara. A liderança do governo defendia as intervenções do Senado, mas alguns líderes queriam o texto da Câmara. O temor do relator era de que a inclusão de pontos de autoria da Câmara terminassem em vetos presidenciais, principalmente porque afetam a arrecadação. A posição do governo e construído o acordo foi que nós aprovássemos o texto do Senado. Então, nós estamos aqui mantendo o acordo e o nosso compromisso, a nossa palavra, de aprovarmos o texto do Senado. É melhor para o micro e pequeno empreendedor votarmos o que veio do Senado. Não vamos fazer a queda de braço, porque avançamos muito, e retomaremos para reconquistar advogados, corretores, o ECAD que veio errado, a multa que está errada. Nós vamos tirar isso tudo da próxima edição. Foi preciso suspender a sessão, mas nem assim houve votação. Apenas o compromisso de que o Super Simples será o primeiro item da pauta após as eleições municipais. Houve um acordo do presidente Rodrigo Maia para que nós pudéssemos votar o texto da Câmara. Então eu quero fazer a seguinte proposta aos senhores líderes, que nós retomemos as votações das medidas provisórias para que nós possamos tentar um acordo com o governo e tentar buscar uma alternativa para votarmos o texto da Câmara. Nas outras sessões, foi aprovado um conjunto de medidas provisórias. A 728 recria o Ministério da Cultura e cria as Secretarias Especiais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da Pessoa Idosa. Um destaque aprovado cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres dentro da estrutura do Ministério da Justiça. Já a medida provisória 729 muda as regras de transferências de recursos da União para a educação infantil, com o objetivo de ampliar vagas em creches para famílias atendidas pelo Bolsa Família e pelo benefício de prestação continuada. A medida provisória 731 extingue cargos em comissão no governo federal, ao mesmo tempo que cria funções comissionadas, a serem ocupadas somente por servidores concursados. A MP 733 dá descontos para o pagamento ou renegociação de dívidas de agricultores das regiões Norte e Nordeste. Nós temos quase 1 milhão de agricultores inadimplentes com os bancos oficiais. E o governo fazia medidas isoladas, não viu o problema como um todo. Vai resolver pelo menos 80% ou 90% do problema da inadimplência que impacta o balanço do Banco do Nordeste, o balanço do Banco da Amazônia. Outras medidas aprovadas limitam o reajuste da taxa de ocupação de imóveis da União e abrem crédito extraordinário para a Justiça Eleitoral.
Por falta de acordo, a matéria mais esperada do dia acabou sendo retirada da pauta. Não foi analisado o projeto que permite à Petrobras optar por participar ou não como operadora em blocos de exploração do pré-sal no regime de partilha. E sobre o plenário, vamos falar agora com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Carolina. Obrigada, Vera. A gente fala aqui do Salão Verde. De fato, ontem foi um dia bem produtivo. Foram aprovadas 7 medidas provisórias, 2 a mais das que trancavam a pauta. Então, até se avançou numa pauta que ainda, em medidas provisórias que nem estavam trancando a pauta ainda. Mas os temas mais polêmicos, o projeto do Super Simples foi adiado, provavelmente para a semana que vem. E o projeto do pré-sal já tinha sido anunciado que, por acordo de líderes, ficaria só para depois das eleições municipais. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Deputado, essa discussão em relação ao projeto do Super Simples, a princípio também chegou a se falar que talvez ficasse só para depois das eleições. O senhor acha que pode votar na semana que vem? Quais são os pontos aí que são os principais nós nesse projeto? Bem, em função da convocação do plenário na segunda-feira para a sessão do Congresso, eu acredito que nós vamos poder votar semana que vem sim. Acho que, inclusive, não está tão longe do consenso, até porque o bom é inimigo do ótimo, né? Eu acho que a gente avançou muito no Senado e manter esse texto, no meu ponto de vista, é importante para o empresariado nacional, principalmente para o pequeno e médio empresário. O projeto corrige aí os limites de faturamento das empresas. Tem outros pontos polêmicos? Na realidade, o ponto polêmico é porque se pretende a inclusão de advogados e de outras categorias que não foram analisados pelo governo e que podem resultar em perdas de receita. E eu acho que a Câmara deve compreender que é importante avançar com aquilo que já está pactuado. Em relação ao projeto do pré-sal, deputado, havia uma expectativa de votar essa semana. O que aconteceu? Por que ele ficou só para depois das eleições municipais? Exatamente porque ele é mais polêmico e mais complexo, empurrá-lo para depois das eleições permitiu a aprovação das MPs. Então foi muito importante esse acordo porque, como você mesmo disse, a gente avançou aprovando 2 MPs além daquelas que trancavam a pauta, exatamente porque postergamos a discussão do pré-sal, da desobrigação da participação compulsória da Petrobras no campus do pré-sal para depois das eleições. E nesse caso ainda é um projeto muito polêmico, né? Vai dar muita discussão. Sem dúvida, esse é um projeto bastante polêmico em que a oposição vai fazer um trabalho forte, mas que o governo certamente vencerá, porque vencerá o bom senso. Um outro assunto que dominou o dia de ontem foi a visita dos governadores ao presidente da Câmara, os governadores, 25 governadores de estados que estiveram ontem na posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, depois visitaram na residência oficial o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Um dos temas que eles trataram nessa reunião e que ficou claro que vai movimentar a casa daqui para frente foi a aprovação na CCJ da admissibilidade de emendas à Constituição que tratam de mudanças na legislação dos precatórios. Vamos dar uma olhadinha na matéria. O entra e sai de carros oficiais levou os governadores para uma reunião a portas fechadas com o presidente da Câmara. Antes mesmo de seguir para lá, o governador do Distrito Federal já indicava o que seria discutido: o pedido para aprovar rapidamente 2 mudanças na Constituição. Uma que amplia o prazo para o pagamento de precatórios e outra que permite a utilização de até 20% dos depósitos judiciais privados para o pagamento de precatórios. Precatórios são dívidas, mas não qualquer dívida. São aquelas resultantes de decisões judiciais. O problema é o total acumulado ao longo do tempo. O Conselho Nacional de Justiça estima que em 2012 esse valor já teria passado dos 94 bilhões de reais. Isso tudo terá que ser pago até 2020, ou seja, daqui 4 anos. Na prática, o que os governadores querem é mais tempo e mais recursos para pagar essas dívidas. Pelo jeito, o pedido deu certo. A Câmara votou hoje já na Comissão de Justiça 2 PECs relacionadas aos depósitos judiciais. Ele disse que vai definir um calendário para votar ainda em outubro. Essas 2 PECs que são muito importantes. Pois é, elas passam agora por comissão especial depois de já terem voltado do Senado Federal. Deputado Júlio Lopes, esse assunto é polêmico, essa questão dessas mudanças nos precatórios. Parece que eles vão ter os governadores vão ter um pouco mais de folga, de recursos ali, mas e se depois os precatórios decidirem, a Justiça decidir contrariamente aos estados? Olha, infelizmente isso é uma realidade fática. Não há recurso para pagamento desses precatórios, ou se alonga para o adimplente pagamento, ou não se terá o recurso para o pagamento. Então, como é um dado da realidade, o que nos resta fazer é, de fato, alongar o pagamento dos precatórios para que caiba no orçamento dos estados e no orçamento brasileiro. Assim como também tentar antecipar a venda dos ativos dos estados, que também é uma medida absolutamente necessária para esse momento que a gente vive.
O senhor acha, então, que eles serão aprovados tranquilamente? Essas PECs serão aprovadas tranquilamente? Acho que tranquilo não existe, mas é um dado da realidade. Quer dizer, esses recursos são inexistentes, portanto, nós precisamos alongar o prazo ou fazer uma adequação para que possa haver o pagamento. Sem o pagamento e sem a adimplência, perde o Brasil, perdem os estados, perdemos todos. Então, vamos procurar montar um sistema de fluxo de pagamentos que seja comportado pelos estados e pela União para o pagamento dos precatórios. Semana que vem, então, tem sessão, a perspectiva do senhor... Tem sessão do Congresso também, o senhor ia dizendo? Na realidade, houve essa convocação em função exatamente da necessidade do Congresso de apreciar vetos da Presidência da República que tem validade e, portanto, é imprescindível que façamos a sessão na semana que vem, que está convocada para segunda-feira, às 6 horas da tarde. Muito obrigada, deputado Júlio Lopes, pela sua participação conosco. A gente volta ao estúdio com a Vera. E um pedido de impeachment contra o presidente ou ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi protocolado nesta terça-feira no Senado. O documento é assinado por 6 pessoas, entre advogados e juristas. Gilmar Mendes, que também é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, é acusado de comportamento partidário. E, de acordo com a petição, isso pode colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral. Cabe ao presidente do Senado, Renan Calheiros, aceitar ou não o pedido de impeachment. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Plenário aprova 7 medidas provisórias e define prioridades para depois das eleições municipais. Presidente da Câmara recebe governadores de 25 estados. Eles querem a aprovação de propostas que aumentam o prazo do pagamento de dívidas. Agora em Brasília são 9 horas e 13 minutos. Você vai ver depois do intervalo. Aumento de pena para quem sonega, limitação ou não de habeas corpus. Convidados debatem temas polêmicos que estão em análise na Comissão Especial sobre as medidas de combate à corrupção. Nove horas e 15 minutos. O Câmara com Notícia está de volta. Aumento de pena para quem sonega, limitação ou não de habeas corpus, validação de provas colhidas ilegalmente. Esses foram alguns dos temas discutidos nesta terça-feira na Comissão Especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção. As medidas são fruto de uma mobilização do Ministério Público Federal e tiveram o apoio de 2 milhões de brasileiros. Estavam na mesa o secretário da Receita Federal e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, além de representantes do Ministério Público. Primeiro a falar, Jorge Rachid colocou o dedo na ferida ao defender nada menos que a equiparação das penas aplicadas a sonegadores àquela que serve para punir os corruptores. São 2 lados da mesma moeda. O corruptor, ele atinge as finanças públicas, dá um dano à sociedade do mesmo tamanho, da mesma forma que um sonegador fiscal. Um outro tema também dominou os debates de hoje, o habeas corpus. É que uma das 10 medidas limita o uso desse instrumento jurídico que serve para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Alguns participantes se posicionaram contra essas limitações. Na época da ditadura militar, nós tivemos só naquele momento a redução e a restrição ao habeas corpus. O HC ele tem que ser amplo, total e restrito para que efetivamente se possa garantir o direito à liberdade das pessoas. O presidente da comissão argumenta que o tipo de limitação que se pretende é diferente. Ele lembra que quase todos os convocados por CPIs da Câmara têm vindo depor com habeas corpus para não responder a perguntas. A nossa Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, eles podem chegar aqui usando apenas a Constituição e dizer, não vou falar, é o meu direito. E nós temos que respeitar. Só que todos entram com o habeas corpus. Então, o habeas corpus, que é algo necessário, não pode ser banalizado. A ideia é simplesmente acabar com a banalização. Vamos direto agora para o corredor das comissões com a repórter Mariana Prichitski. Mariana. Isso, Vera, um dos destaques das comissões agora pela manhã é uma reunião da recém-instalada CPI da Lei Rouanet, que é uma reunião hoje para a eleição de presidente e dos vice-presidentes. Nós estamos aqui com o deputado Alberto Fraga, do Democratas do DF, que deve ser o presidente dessa CPI. Deputado, ontem houve a instalação, mas não a eleição de presidente. Por quê? Bom, tivemos um contratempo com relação à relatoria, e nós ontem conversamos e, após conversar com o governo, escolhemos um outro relator, que será o deputado Sávio Domingos Sávio, do PSDB.
Mas evidentemente que a gente não tem nada contra o pessoal do PT. Mas eles têm que entender que essa relatoria não poderia ficar num partido onde foi o governo e que os dados, os desvios de recursos da Lei Rouanet, foi exatamente no governo do PT. Então, nós não podemos, de forma alguma, já criar uma CPI, instalar uma CPI com esse vício. E eu não tenho dúvida que a própria imprensa iria dizer que já ia dar com cheiro de pizza por causa do relator, por ser alguém ligado do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que houve a compreensão e nós, então, alteramos essa relatoria e hoje deixamos para votar o presidente e os vice-presidentes. A partir daí, deputado, qual que é a previsão dos trabalhos para essa CPI? Você acha que já vai começar a engrenar mesmo antes das eleições municipais? Olha, nós vamos, nesse período que a casa vai estar parada, nós vamos procurar ajuda juntamente com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, porque eles já têm uma grande, vamos dizer assim, já tem um grande caminho, já houve prisão, já foi constatado o desvio de 180 milhões. Então, eu tenho certeza absoluta que foco e esses assuntos não vão faltar, porque tem muitas denúncias, são várias as denúncias e que nós não queremos prejudicar ninguém. Nós quero que fique muito claro que nós não somos contra a Lei Rouanet, nem queremos prejudicar a Lei Rouanet. Ao contrário, nós queremos fortalecer a Lei Rouanet para beneficiar os artistas iniciantes. Não se justifica você ter um gasto absurdo com artistas consagrados. Tem artista aí consagrado que ganha fortunas e foi patrocinado o seu show por 5 milhões de reais pela Lei Rouanet, enquanto que alguns artistas iniciando sua carreira não conseguem sequer um cadastro para poder financiar a sua vida artística. Então, é contra isso que nós vamos trabalhar na Lei Rouanet. Ok, deputado Alberto Fraga, obrigada pela entrevista. Boa reunião da CPI daqui a pouquinho. Nós vamos lá para o Salão Verde, que a Carol Nogueira tem mais informação. Carol. Pois é, Mariana, porque daqui a pouquinho começa ali no plenário Ulisses Guimarães, logo atrás da gente, uma comissão geral que vai discutir o enfrentamento à violência contra mulheres, contra crianças também, meninas, e principalmente também contra a cultura de estupro no Brasil. Quem vai conversar com a gente, a pessoa que é responsável pela organização também dessa comissão geral, a deputada Maria do Rosário. Deputada, o que será discutido? Existe algum projeto de lei, alguma proposta legislativa no foco principal dessa comissão geral? Sim, nós estamos trabalhando com o projeto de lei 3792 de 2015, que trata sobre a escuta especializada, a escuta especial de vítimas de violência sexual. Esse projeto já tem mais de 10 anos que a gente tenta aprovar, agora ele está numa nova versão. A relatoria é da deputada Laura Carneiro, eu sou autora, não sozinha, com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança, e o objetivo é que a criança, vítima de estupro, adolescente, não tenha que tantas vezes fazer depoimentos, de forma que nós teremos uma escuta especializada, cuidada. Isso vai impedir que aqueles que são estupradores, que são abusadores, utilizem contradições possíveis nos depoimentos, porque é natural que a vítima tenha diferentes memórias em cada momento. São episódios altamente traumáticos, então nós precisamos aprovar essa matéria para que o sistema de justiça funcione mais adequadamente e desde o atendimento no conselho tutelar até a delegacia. Mas nós estamos debatendo aqui a existência de uma cultura presente na sociedade brasileira. A cultura do estupro é a cultura da impunidade, é a cultura da naturalização da violência contra a mulher. São tantos casos cotidianos, é tão difícil lidar com isso, mas parece que a cada dia, quando terminamos de ler ou ouvir o noticiário de um dia, quando viramos a página, no outro dia novos casos virão e aqueles primeiros ficam esquecidos. E nós fomos amortecendo a sociedade diante disso. Nós não podemos ter essa condição. Então é preciso mover indignação e fazermos um trabalho constante, um trabalho que perpasse todas as políticas públicas, a mídia, a saúde, a educação. Nós não podemos impedir as escolas de tratarem de um tema como esse, porque é muito importante que as pessoas estejam protegidas da violência e saibam que o respeito e a dignidade humana, também no âmbito da sexualidade, são essenciais. Toda vez que aí nos meios de comunicação vocês ouvirem a expressão estupro de vulnerável, saibam que essa é uma lei que
foi aprovada em 2009 no Brasil, uma mudança no Código Penal, justamente a partir da CPI sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando vocês verificarem essas mudanças, essas inovações, saibam que aqui no Parlamento Brasileiro a gente constrói isso, mas nós precisamos da continuidade de políticas públicas, precisamos defender que não exista diminuição de iniciativas no âmbito dessas políticas no cuidado com as vítimas e na prevenção, porque o nosso país está doente diante de tantas violências e há um adoecimento coletivo com extrema tolerância diante desses fatos no nosso país. Esses casos têm sido mais visíveis, pelo menos, ultimamente. A senhora acha que há um aumento dessa cultura de estupro, uma normalização? Ou é justamente as mulheres também estão mais capazes de denunciar o que tem acontecido? Eu penso que são os dois fatores. É muito recente no Brasil que nós tenhamos instrumentos para aferirmos, para recebermos as denúncias, como o Disque 100, o Disque 180, números permanentemente atendendo as pessoas. Mas as delegacias ainda não estão interligadas. Nós temos números do DataSUS, podemos saber que hoje a cada 11 minutos uma mulher ou menina é vítima de estupro, mas nós ainda não integramos totalmente os sistemas brasileiros para o atendimento dessa vítima. E há uma contradição no Brasil, porque por um lado, também existem propostas legislativas que precarizam o atendimento à vítima, como aquele projeto 5096, que diz que primeiro a mulher será atendida num sistema de polícia, numa delegacia, e depois no sistema de saúde. Essas dificuldades que alguns legisladores estão tentando colocar no sistema prejudica a vida das vítimas. E nós não podemos fazer isso neste momento no Brasil. Então, são vários fatores, está chamando mais atenção, não tem como não chamar, mas nós não estamos tomando as providências necessárias ainda para enfrentarmos esse grau de violência contra as mulheres e meninas na sociedade brasileira. Deputada Maria do Rosário, obrigada pela entrevista. Boa comissão geral, daqui a pouquinho a gente volta com a Vera. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o funcionamento de empresas que fazem o controle de pragas urbanas. Hoje, a atividade é exercida sem a fiscalização de autoridades sanitárias, o que representa grave risco para a saúde pública. Pela proposta, o controle de pragas só poderá ser realizado por empresas autorizadas pelo Ministério da Saúde e licenciadas pela Autoridade Sanitária Ambiental de cada município. A empresa deve contar com responsável técnico com nível superior devidamente registrado no Conselho Profissional de cada região. Para a proprietária de uma empresa controladora de pragas, a nova lei vai impedir que empresas irregulares continuem no mercado. Após a publicação desse projeto de lei, aprovação e publicação, as empresas vão ter que cumprir 100% das exigências. A empresa ela tem que funcionar num prédio individual, não pode funcionar em prédios coletivos. Ela tem que ter as instalações com todas as seguranças dos profissionais, tanto do administrativo quanto do operacional. O administrativo tem que ser separado do operacional. A empresa é obrigada a lavar, cuidar dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual dos funcionários. Para o autor do projeto, a regulamentação é importante, por se tratar de um assunto que envolve saúde pública e meio ambiente. Esse é um projeto que o Brasil precisa, porque existem milhares e milhares de pessoas praticando essa atividade no país sem regra nenhuma. É preciso, num caso como esse, que envolve saúde e meio ambiente, isso precisa estar muito bem definido. E não existe nenhuma lei no país hoje que controle isso. Esse projeto vai trazer uma solução para esse problema. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça não precisa ser votada no plenário da Câmara. Agora segue direto para a análise do Senado. A Câmara analisa um projeto de lei que regulamenta a profissão de gestor ambiental. O papel desses profissionais tem cada vez mais importância nas empresas que precisam dar respostas à sociedade quanto à preservação do meio ambiente. Segundo o último censo da educação superior, o Brasil contava em 2013 com 302 cursos de tecnólogo em gestão ambiental e formou naquele mesmo ano quase 10 mil profissionais. O texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente estabelece que o gestor ambiental é responsável, entre outras atividades, pela elaboração de políticas ambientais, pareceres e projetos ambientais ou de desenvolvimento sustentável e licenciamento ambiental.
O projeto prevê ainda que profissionais formados em cursos em áreas correlatas e com pós-graduação em gestão ambiental exerçam a profissão. O relator da proposta destaca o importante papel destes profissionais no assessoramento a empresas que precisam dar respostas à sociedade na preservação do meio ambiente. É uma coisa de status, né, e de reconhecimento da profissão, na medida que você já tem milhares de gestores ambientais formados que estão no mercado de trabalho. E que ganha mais importância, né, agora, quer dizer, a cada dia tem ganhado mais importância na medida em que a sociedade brasileira e todas as cadeias produtivas, né, estão preocupadas cada vez mais com a questão ambiental. Para o presidente da Associação de Gestores Ambientais, a regulamentação da profissão vai garantir maior inserção destes profissionais no mercado de trabalho. Com certeza, né, com os próximos passos que já está bem já encaminhados, a gente vai conseguir a vitória de regulamentar a profissão do gestor ambiental, onde todos ganham. Ganha a sociedade, ganha os profissionais que se formam, né? Ganham outros profissionais que ganham um reforço do profissional gestor ambiental dentro das tratativas de preservação, qualidade de vida e meio ambiente. O projeto será analisado ainda pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça. Agora a gente vai direto para o corredor das comissões, com a agenda do dia por lá. Quem tem as informações é a Mariana Prichitsky. Isso, Vera, falar um pouquinho das audiências públicas previstas para agora pela manhã aqui nas comissões. A Comissão de Segurança Pública vai debater ações integradas entre instituições de segurança pública, ações de prevenção de violência, repressão qualificada da criminalidade e uma possível construção de um pacto de segurança integrado. E a comissão que debate, analisa as medidas de combate à corrupção enviadas pelo Congresso pelo Ministério Público, com apoio de uma assinatura de 2 milhões de pessoas, vai fazer mais uma audiência pública agora pela manhã. Tem feito várias ao longo da semana, como nós já vimos na matéria, e agora vai fazer uma audiência pública para ouvir 4 convidados. Nós vamos conversar agora com o presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que está aqui para falar um pouco para a gente sobre a expectativa para essa audiência pública que começa daqui a pouco. Deputado, sua expectativa para hoje, bom dia. Bom dia. Como sempre, acho que muito debate. A nossa comissão tem se dado um destaque. Assim, nós estamos trazendo a todas as tendências, todas as pessoas que são contra, radicalmente a favor, as pessoas que têm uma parte moderada, mas a gente sempre tem dito a todos no final e ao cabo dessas discussões, eu puxo sempre uma frase do nosso procurador federal, que disse: nós não somos donos da verdade, nós levantamos 10 problemas, nós levantamos 10 dificuldades que nós tivemos para procurar combater a corrupção. A gente espera que aqueles que venham, contrariamente, que aqueles que venham não gostando disso, que possam não apenas criticar, mas que possam nos ajudar a apresentar uma proposta melhor, que possam nos ajudar a dar instrumento para que essas pessoas possam reconstruir o Brasil e dar condição que esse projeto, que veio rastreado não só pelo Ministério Público, mas por 2,5 milhões de assinaturas hoje que foram colhidas pelas pessoas da rua, pela sociedade em si, a gente possa dar um retorno a essas. Se não é essas teses que foram, essas saídas que foram dadas pelo Ministério Público, mas que a gente possa, essas e outras, apresentar realmente uma proposta que a sociedade está esperando muito dessa casa. Deputado, diante de tantas opiniões tão divergentes aqui ao longo dessas audiências públicas na comissão, o que é possível construir? Em quanto tempo o senhor acha que é possível chegar a um relatório final? Não, nós já temos data final. A nossa data acertada entre a sociedade civil, entre a frente parlamentar, com a comissão, é que nós temos que estar votado para apresentar ao Senado no dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Ou seja, a comissão tem que acabar seus trabalhos até o mês de novembro, votado o relatório, para que o plenário possa, na segunda quinzena de novembro, início de dezembro, votar em plenário. Esse é o acordo com o presidente Rodrigo, até porque se nós não fizermos a nossa parte, o projeto vai do jeito que está, vai original. Então, o melhor é que a gente possa realmente produzir algo fruto disso. Hoje, nós completamos mais de 50 audiências. No dia de hoje, os convidados de hoje passam de 50 audiências. E a nossa ideia é que a gente possa chegar a um número, assim, 100.
Essa é a nossa ideia, que a gente possa ouvir pelo menos 100 pessoas, de todas as matizes, professores universitários, advogados, ontem nós ouvimos a Ordem dos Advogados, enfim, estamos ouvindo a todos e estamos pedindo as suas contribuições para que a gente possa, junto com o nosso corpo técnico, o nosso relator, Anísio Lorenzoni, possa apresentar um trabalho cada vez melhor. E deputado Joaquim Passarinho, obrigado pela entrevista, boa audiência pública daqui a pouco. Vera. Sobre a pauta do plenário de hoje, a gente tem os detalhes com a Carolina Nogueira. Carol. Pois é, Vera, daqui a pouquinho como a gente disse, começa a comissão geral, o plenário se transforma em comissão geral para discutir o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e também o combate à cultura de estupro no Brasil. De tarde tem audiência pública, tem, na verdade, sessão do plenário, mas apenas para votação de projetos de decreto legislativo que ratificam 5 acordos internacionais firmados pelo Brasil nas áreas de apoio à produção cinematográfica, auxílios mútuos em matéria penal e também garantias alimentares mínimas para a população. Nesse momento a gente vê imagens do plenário Ulisses Guimarães, a gente viu agora há pouco, que já começam a chegar então os participantes da Comissão Geral que vai discutir o enfrentamento à cultura de estupro no Brasil e também à violência contra mulheres e meninas. Nesse momento acontece na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, uma reunião, um café da manhã com o ministro da Fazenda. Na agenda do presidente da Câmara, em seguida, no final da manhã, às 11h30, ele participa da posse da nova advogada-geral da União. São as principais notícias daqui do Salão Verde. Vera. E esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro. Neste momento em Brasília, 9h34. Não deixe de acompanhar em instantes a cobertura ao vivo da Comissão Geral que vai tomar conta do plenário da Câmara com o tema Combate à Violência contra a Mulher. Para você, um ótimo dia.